prosseguimos com a metodologia devida, estabelecida antes. Eu lhe farei perguntas, Dr. Bayar, sempre com aquela observação. Qualquer pergunta que o senhor ache que não lhe convém por qualquer motivo responder, fique à vontade. Ok? Antes de começar propriamente o interrogatório, eu vou lhe fazer perguntas de cunho familiar, patrimonial, etc. O senhor trabalha atualmente, trabalha em quê, doutor Bayar? Qual é a sua renda? Atualmente, eu estou aposentado e, devido a essa grande injustiça que acabou com a minha vida, eu tenho me dedicado, basicamente, a superar essa questão. O senhor tem renda? Como é que é a sua renda? Como é que o senhor se mantém? Eu vivo hoje em função de duas aposentadorias. Uma, eu fui médico do Estado do Rio Grande do Sul, me aposentei no Estado, e outra do INSS. As duas juntas chegam a um valor de mais ou menos R$7.000. Pois não. O seu patrimônio, como é que é, doutor Bayar? O senhor tem casa própria, tem propriedades, tem automóveis? Para a gente ter uma noção, simplesmente. Não, nesse momento eu não sou proprietário de nada. Tenho 14 anos sem trabalhar, só gastando, problemas de saúde, não tenho nenhum patrimônio no momento. Pois não. A sua formação técnica, educacional, qual é? Quais são que nível de escolaridade, eu perguntaria, mas o senhor é médico, o que mais? O senhor teve mais alguma especialização, mestrado, alguma coisa assim, doutorado? Eu fui formado em 1973, esse ano, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse ano estaria fazendo 50 anos de exercício e fiz, dentro da área médica, eu fiz especialização em cirurgia geral. Sou cirurgião geral, pratiquei mais de 5.000 cirurgias no âmbito geral. Depois, me especializei em andrologia na Fundação Puig Vert, na Espanha, e tenho 6 pós-graduações, 5 na área médica e uma na área do direito. 7, desculpa, porque tem 2 na área do direito. Pois não. Me diga uma coisa, doutor. O senhor já foi, em outra ocasião, processado criminalmente ou preso alguma vez? Não, sou réu primário. Pela primeira vez eu estou aqui respondendo um processo criminal dessa ordem. Pois não. O senhor tem alguma pessoa, filho, que seja seu dependente ainda, para cujo sustento o senhor tenha que contribuir? De certo modo, sim. Aqui está o meu filho. Você quer levantar ali, Rolf? E a minha atual companheira, Mara, meu filho, que ainda depende de mim, se forma em engenharia agora na metade do ano que vem. Pois não. Bom, doutor, agora eu passo, sempre observando que o senhor tem o direito de não responder, a lhe perguntar sobre a acusação propriamente. Nós já referimos inúmeras vezes aqui, o senhor acompanhou, qual é a acusação. Na data de 4 de dezembro, à noite, o senhor, o seu Juraci, o seu Moisés e o seu Michael teriam, de uma forma ou outra, em comunhão de esforços, em conjugação de vontades, promovido a morte do Dr. Marco Antônio Becker. Isso teria sido através da utilização de uma pistola .40, com alguns disparos. É verdade, o senhor participou de alguma forma dessa morte? Teve alguma contribuição para que essa morte ocorresse, doutor? Não, Excelência, isso é um absurdo, isso é uma injustiça muito grande. A que o senhor atribui que
que tenha sido lhe imputado esse fato ou a participação nesse fato, doutor Baiar? Eu diria que eu seria a pessoa politicamente correta diante de todo... Eu sou colega de turma do Dr. Becker, nós nunca tivemos nada de inimizade, confundiram adversário político, num determinado momento ali de 2, 3 meses, com inimizade, né? E não gostaria de falar de um amigo, ainda mais morto, não vou dizer amigo, mas um conhecido, né, que tinha uma série de questões pessoais, né, e era tido como, vamos dizer assim, o defensor da ética médica, tem estátua lá no Conselho de Medicina, né, e ficaria muito ruim, dentro dessa condição, aparecerem como autores, os reais autores, né, questões que já foram comentadas aqui, que eu não quero, de maneira alguma, denegrir a pessoa, né, mas eu seria, vamos dizer assim, a pessoa mais compatível para que se mantivesse uma imagem. Né? Pois não. Eu gostaria só de terminar, à vontade, doutor. Porque tem tantas vertentes nesse processo que os jurados nem imaginariam, e muitos advogados talvez nem saibam, que a juíza que presidiu o inquérito foi uma juíza casada com um dos diretores de ética do Conselho de Medicina. Essa pessoa ela tinha o poder de deferir, por exemplo, busca e apreensão, e de indeferir coisas que a defesa pedia. Então, de certa maneira, tinha uma questão que não era totalmente ortodoxa, né, doutor? Pois não, doutor. Doutor, me diga o seguinte, o senhor ouviu mais de uma vez aqui nessa sala, e mesmo antes, na instrução que se fez perante o juiz singular, como é que a cadeia probatória que é apresentada nesse processo, que é alegada pelo Ministério Público, o senhor teria alguma coisa a dizer sobre essa questão, sobre a sua relação com os outros acusados, Juraci, Moisés, Michael, sobre os alegados contatos por torpedo, doutor, mensagem? Fique à vontade, senhor. Excelência. Alguma coisa para dizer? Pois não. A única pessoa que eu tinha contato, que era do meu meio, seria o senhor Moisés Gugel, que prestava atendimento para um tratamento fisioterápico de pênis, de um equipamento aprovado na Comunidade Europeia e que, na época, era aprovado pela Anvisa. E esse aparelho necessitava um acompanhamento, um aparelho que eu, até em argumento de defesa, eu vou dizer que era muito difícil de usar, porque o senhor imagina que as forças para provocar a divisão celular aplicadas no pênis seria de 900 a 1.200 gramas. Então, o incômodo realmente era bastante grande e teria toda uma fase de adaptação, teria uma série de questões bastante difíceis. Então, a única pessoa que realmente era do meu meio seria o Moisés Gugel. O Juraci, eu não me lembro se eu atendi 4 ou 5 vezes ele, uma vez no consultório, na consulta inicial, e todas as outras vezes acompanhado da secretária Andréia, que era quem preparava os procedimentos, né? Os outros que foram apontados, Paulo Ferramenta, Micael, Tocha, que hoje, não sei como, ele não é mais o que seria o atirador, esses eu acabei conhecendo no presídio. Eu nunca tinha passado em qualquer esfera criminal, doutor. Eu era uma pessoa que trabalhava dia e noite, eu tinha
o meu meio de vida não era esse, não era a comunidade que eu frequentava. Então, essas pessoas eu vim conhecer no presídio. Pois não. Doutor Baiar, eu vou lhe perguntar, mas se o senhor fique bem à vontade. Há uma referência no processo sobre um esquema, uma anotação que o senhor teria feito e que teria sido apreendida depois no seu consultório, na clínica, em que o senhor anotava sobre as suas atividades no dia do crime. O senhor houve isso? O senhor fez essas anotações? Se fez, qual foi o objetivo? Enfim. Excelência, como eu disse, eu vivia num outro mundo. Eu era um médico que trabalhava, conhecia de medicina, vivia em envolvimentos com questões políticas, de pesquisas, de universidades. Não era o meu meio. Aquilo me pegou de surpresa, porque começaram repórteres, após o crime, a ligar para mim, né, dizendo que a minha manifestação sobre o crime, isso e aquilo, né? Então, era notório que eu iria ser chamado pela polícia. E, no momento que isso ocorreu, lá, eu não me lembro, 2 semanas, não sei quanto tempo depois do crime, eu, com que não tinha nada a esconder, eu realmente chamei a secretária, sentei com ela, o que eu fiz nessa época do crime, no primeiro dia, lá do dia 3, o dia anterior, o dia do crime, e depois, né? E realmente eu fiz, imprimi e levei para o meu depoimento para não deixar nada, porque quem não deve não teme, eu não tinha nada para esconder. Então, realmente, eu fiz isso. E isso, doutor, é uma das coisas, uma das suposições cruéis, covardes, porque foi usado. Eu cheguei nesse depoimento, eu não tinha escrito no papel, porque a hora que eu fui à Marina, a secretária não sabia, porque ela sabia o que a gente tinha feito durante o dia. Depois, no fim do expediente, ela não sabia. E eu, no primeiro depoimento, já disse que foi à Marina. Aí depois foi usado como uma questão de prova de crime, mas, pelo amor de Deus, doutor, isso aí não tem explicação. Entende? Esse documento, inclusive, foi acostado aí nos processos aí pelos advogados a data que esse documento foi impresso, porque isso é outra coisa que os jurados têm que saber, que todo o meu material que foi apreendido ou desapareceu ou está imprestável. Então, essa prova era muito simples. Ir lá, abrir o arquivo de Word e está ali, entra em propriedade, está a data. Eu não tinha que esconder nada. E consegui achar uma cópia do que não levaram desse documento. E nós fizemos isso aí, botamos a propriedade, está ali o dia que foi feito. Eu acho que eu fui chamado de tarde e ele foi impresso no fim da manhã para eu não esquecer nada, porque quem não deve não tem. Fui lá para... Olha, eu fiz isso, não tenho que esconder nada. Né? Pois não. Então, essa é a história do tal roteiro que dizem que é a prova do crime. Por favor, gente. Doutor, pois não, pode terminar. Não, se não tem outra, tem que inventar, fazer suposições para poder... Pois não. Imputar alguma coisa que a pessoa... Desculpe a minha indignação, doutor, mas a gente fica surpreso com o que acontece. Pois não, doutor. Doutor, e em relação, nós ouvimos falar algumas vezes aqui também, daqueles recortes de jornais sobre o fato, sobre questões que estariam destacados, se não me trai a memória, em caneta, assim. O senhor teria alguma coisa a dizer? Sim, doutor. Como eu lhe disse, a imprensa já tinha, obviamente, a notícia, né, pela imprensa que eu iria ser chamado, né, porque sabe que as coisas da polícia vazam. Né? E, no momento que começaram a ligar, e no momento que eu fui intimado para ir na delegacia, eu comecei a recortar até para saber do que estava se tratando, porque não era, vamos dizer, eu não tinha
saber o que, procurei me inteirar e realmente guardei, preparei junto com o que eu ia dizer. Pois não. Tá bom. Doutor, eu acho que de minha parte é isso. Agora eu passaria a palavra ao Ministério Público. Só peço a sua confirmação, se o senhor pretende responder as perguntas ou não, do Ministério Não, Público. Excelência. Pois não. Agora, então, passo a palavra na ordem inversa, à defesa de Michael Noroalto, para deixar a defesa do interrogando por último. Doutor, eu teria um pedido. Pois não, doutor Bayer, Tem fique à vontade. coisas que as palavras não conseguem explicar. E dentro desse universo que eu fui colocado, né, hoje eu sou um pária da sociedade. Entende? Eu gostaria, um médico antiético, tenho que dizer que sou antiético no Brasil. Na Espanha eu tenho consultório, não vou trabalhar lá porque, como dizia Roberto Freire, sem tesão não há solução, não tenho mais vontade, eu quero resolver esse problema, que é o problema da minha vida no momento, uma acusação injusta, né? E eu preparei assim alguma coisinha que seria difícil eu com palavras demonstrar, que seria um pequeno vídeo assim para dar uma demonstração de alguns aspectos da minha vida anterior. Eu lhe pediria permissão para ver se poderia projetar. É 3 minutos por aí. Doutor Bayer, nós vamos prosseguir a sua ouvida e depois nós conversamos sobre isso ao fim, quando eu vou lhe passar a palavra final para o senhor falar o que mais o senhor quiser em sua defesa, no seu interesse, tá bom? Aí voltamos a conversar. Sim, sobre Excelência. isso, tá? Sim. Pela defesa de Michael, então, prosseguindo. Obrigado, Excelência. Boa tarde, doutor Baiardi. A defesa do Michael não tem nada a lhe perguntar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Pela defesa do seu Moisés Gugel. Pela defesa do seu Juraci. Sim, Excelência. Boa tarde, Baiardi. Boa tarde. Quando o Juraci lhe procurou, ele tinha um pênis com um tamanho normal? Como é que foi essa situação? Sim, o pênis dele era totalmente normal, mas isso é uma questão estética. Eu, inclusive, eu ministrava... Pode cortar o vídeo, doutor? O áudio, o vídeo? O áudio. Vamos cortar o áudio.
Alô? Doutor Baiar, o senhor, quando foi intimado pela autoridade policial para comparecer na delegacia, o senhor procurou um advogado para lhe acompanhar, ou o senhor foi lá sozinho? Eu fui sozinho, porque jamais passou na minha cabeça que eu seria acusado de uma coisa dessa ordem, né, doutor? Não era do meu mundo, como é que eu ia imaginar? Fui sozinho, fui de peito aberto, não tinha nada para esconder, para que eu ia pegar advogado? O senhor, quando tomou conhecimento da acusação de que o senhor estava sendo acusado de ter mandado matar Becker, porque ele tinha iria presidir, no dia 4 de 12 de 2008, qual foi a sua reação? Doutor, ri para não chorar, porque a injustiça dói, e ainda mais baseada numa suposição totalmente infundada e errada. O Becker, veja bem, o próprio gerente aqui do Conselho disse que em 2000, lá no começo de 2000 e pouco, quando eu tive um problema, eu recorri ao Becker. Era meu colega de turma, não era amigo, mas a gente tinha um trânsito, né? Não tinha motivo para matar. Fizeram uma confusão entre uma campanha política, que eu apoiei a Chapa 3, ele era da Chapa 2, e essa Chapa 3 entendia que existia muitos desmandos dentro do Conselho. O prédio, um dos prédios já estava penhorado, como foi falado aqui, por uma ação de assédio sexual, tinha a questão da pedofilia, tem coisas que eu nem devia falar, até se puder desligar Então, causava uma indignação na classe médica, né? Pode desligar o som, doutor? Por favor, desligamos. Por exemplo,
Essa é uma sequência lógica que não fecha com os argumentos que era. Nós éramos adversários fidalgos. A gente tinha. Em setembro tem um pedido, uma petição minha, diretamente direcionada ao Becker. A eleição foi em junho, em setembro, não me lembro bem o que era. Eu tinha assim, um certo, apesar da gente se xingar e tudo, a gente não tinha assim, uma inimizade. Né? Simplesmente, eu tinha feito uma petição pedindo alguma coisa que deve estar aí nos autos, os advogados devem saber onde é que estão, mas é só procurar que vão encontrar que em setembro, não me lembro o dia, eu tinha feito algum pedido para ele de alguma coisa. Não se pede nada para inimigo, a gente pede para quem a gente acha que pode prover o que a gente está requerendo. Né? O senhor se colocou à disposição da autoridade policial para tudo o que eles pediram, doutor. Eu não tinha nada para esconder, quer ver conta, quer ver isso, pode levar o que quiserem, não tinha. Claro que eu me dispus. O senhor era proprietário do hospital lá de Roca Salles e da farmácia? Bom, essa aí é mais uma grande injustiça. Né? Eu fui preso justamente por uma denúncia anônima que eu ia vender o hospital. Senhores jurados, o hospital era uma sociedade filantrópica beneficente, aonde eu era presidente. Então, houve assim a falta de diligência de pelo menos verificar o fundamento de uma denúncia dessa. A juíza tinha negado, aí colocaram que eu ia fugir com uma ex-companheira que há muito tempo nem queria mais ver, totalmente infundada, que eu ia vender uma sociedade. Seria como se hoje eu fosse presidente da Santa Casa e fosse vender a Santa Casa, por favor. Né? E essa denúncia infundada fez com que eu ficasse 1 ano e 4 meses preso. Eu já era diabético, tive 4 pneumonias, e vocês não sabem o que é ter uma pneumonia dentro do hospital. Hoje eu tenho fibrose pulmonar, em função dessas pneumonias maltratadas, que não tinha como se ter um atendimento adequado, e ainda por cima, devido a essas pneumonias e problemas respiratórios, eu fiquei com ectasia cardíaca, que eu posso ter até uma apoplexia a qualquer momento, né? Graças a uma denúncia que não tiveram o cuidado de ver a impossibilidade de vender uma entidade filantrópica. Esse processo ele iniciou com uma denúncia, uma motivação de que o Becker iria presidir essa sessão no Cramers, em Porto Alegre, no dia 4 de 12 de 2008. E o senhor face essa inverdade, esse fake, o senhor foi denunciado e foi preso, com base num segundo fake, que o senhor iria vender o hospital. O senhor se recorda quantos habeas corpus a defesa entrou para conseguir a sua liberdade? Doutor, isso eu não tenho como recordar, porque eu estava preso, né? Eu acho que todas as defesas tentaram alguma medida diante da... Mas eu não posso lhe dizer quantos foram, mas deve ter sido bastante, porque depois que enfiam a gente dentro de um presídio, para sair não é fácil. Não, a coisa é muito complicada. Foi só o senhor preso ou quem mais foi preso? Olha, eu não vou lhe dizer assim exatamente. Eu me lembro dos atores principais, porque tinha gente que eu nem me lembro mais o nome. Tinha um rapazinho, um gurizinho lá que
parece que tinha negócio de um telefone, mas que eu me lembro, não sei se o Jura já estava preso, não estava, mas era para ser, o Moisés, eu, né? Um tal do que era chamado de Paulo Ferramenta, o Anderson, não sei se estava preso, mas eu acho que foi junto nessa ocasião, o tal de Quiro, que hoje diziam que ele foi o atirador, ele que deu os tiros, mas cadê o Quiro? Não está aí, né? Então, uma história meio mal montada, né? Eu acho que tinha mais ainda esse rapazinho. Eu sei que tinha uma turma bem grande, porque quando a gente ia para as audiências, vinham presos que não estavam só lá no presídio central. Que idade tinha seu filho quando o senhor foi preso, esse menino? Esse ali tinha 11 anos. Sofreu muito bullying com isso. Ainda bem que ele sabia suportar. Não ficou com maiores sequelas. Com referência ao procedimento que gerou a sua cassação, o que o senhor tem a nos dizer? Bom, eu gostaria que tivesse o doutor, excelentíssimo doutor juiz, passado aquele materialzinho que eu preparei, porque eu tinha uma estrutura científica dentro da minha estrutura. Eu ganhava dinheiro de um lado, aplicava em ciência, eu era convidado para tudo que é congresso na área, né, devido à produção científica. Um dos trabalhos que a gente fez foi, está publicado na Bíblia da Eletroneuromiografia, que é os padrões eletroneurofisiológicos para o comando da ereção. É que nem mexer a mão, tem que descer um circuito elétrico para ir até o pênis, para que ele responda, entre em ereção, se mantenha, e o controle ejaculatório. A gente media, a gente fez esse trabalho, ainda esses padrões são os que estão vigendo, né? A gente media desde da velocidade que saiu o impulso do cérebro, que é em torno de 60 milissegundos, metros por segundo, 60 metros por segundo, a velocidade. Isso a gente media a amplitude que esse impulso, a força com que esse impulso chegava no pênis. E esse rapaz que veio, ele era um agricultor, né? Ele trabalhava com agrotóxico, defensivo agrícola, e as pessoas são diferentes. Tem gente que é mais vulnerável, mais suscetível, e tem gente que não é. Foi feito essa avaliação nele, comprovou que ele tinha uma lesão de neurotransmissão grave, que não conseguia ter ereção, e eu fiz o procedimento de graça. Fiquei com pena do rapazinho. Nunca tinha tido ereção, né? Fiz de graça. Eu teria que ter sido caçado por insano, né? Não, aí ficaram com a tese que era psicológica. Essa publicação era contemporânea, não era uma coisa ainda constituída dentro da classe médica, porque era publicada em inglês, lá na Bélgica, né? E não aceitaram o meu argumento. Tanto que, quando chegou no Conselho Federal, eu fui cassado por 12-11. Um voto, eu não estaria cassado. E tinha votos divergentes que diziam que é um absurdo caçar um cara primário. Tinha voto divergente que o procedimento que foi feito não tinha causado a impotência, óbvio que não tinha, né? Mas aí já estava feita, né? Quando já vem de um processo que correu a revelia, fica muito difícil de reverter na instância superior. O senhor tomou alguma medida, tramita algum processo ainda? Olha, em relação doutor, à sua cassação? eu perdi a vontade de trabalhar na área médica. A injustiça, isso acaba com a pessoa. Não,
Não tenho mais vontade. Eu tenho consultório em Sevilha, doutor. Eu estou habilitado lá, mas não vou. Eles insistem, não vou, não tenho mais vontade. Eu perdi, sabe que isso aí liquida com a estrutura da pessoa. Eu perdi a vontade. Não quis mais. Mas existe ainda algum processo? Eu dava aulas lá em Fortaleza. Um amigo meu, que era médico e advogado, ele botou um processo lá, mas eu nem sei se ainda... Ele parece que ele ainda está andando, mas eu nem acompanhei mais, porque eu não tenho intenção mais de trabalhar na área médica. Perdi. Tenho mais vontade. Eu vou passar a palavra ao colega. Doutor Baiar, boa tarde. Boa tarde. Por que o senhor escolheu a medicina? Olha, essa é uma questão que é um dom que a gente tem, entende? Eu gostava, né? Fui muito bem sucedido, atendi milhares de pessoas, né? Mas muita gente mesmo. O meu fichário aqui de Porto Alegre tinha em torno de 25 mil clientes. Em São Paulo tinha em torno de 5, 6 mil clientes. Eu dava assessoria na MSD Clinic em Chicago, trabalhava lá com o Dr. Serres em Sevilha, né? Então, no começo da profissão, eu me aposentei na Secretaria de Saúde como chefe da 16ª Delegacia, tratamento de tuberculose e hanseníase. Entende? Eu nunca virei o rosto com tuberculose tossia na minha cara, nunca deixei de dar mão para uma pessoa com hanseníase. Entende? Era uma coisa, e nunca peguei nada. Era uma questão que era, sei lá, vem de dentro, né? E sempre seguindo o juramento, né? Salvar a vida, não matar ninguém, né? Isso, de uma hora para outra, me transforma aí numa pessoa totalmente incompatível com a sociedade. Doutor Baiar, em determinado momento da sua vida, o senhor teve um envolvimento político, né? Como é que foi esse episódio? O que aconteceu? Qual foi o cargo? Isso logo no começo da minha profissão, eu comecei a minha vida profissional de médico na cidade de Roca Salles, né? Fica a mais ou menos 140 quilômetros daqui. E eu sempre fui uma pessoa, a questão financeira nunca foi a minha meta de vida, né? Antes eu ganhava bastante, via bem. Hoje, com isso que eu ganho, vivo bem também. Não é a questão, não é o dinheiro até que vai fazer. E eu sempre atendi, se era branco, se era preto, se era homossexual. Para mim não fazia diferença, tudo era gente, né? E se tinha dinheiro, cobrava, se não tinha, não atendia igual. Nunca neguei de atender ninguém lá. E aí isso foi criando assim, um vínculo muito grande com a comunidade, e chegou um determinado momento que pediram que eu concorresse. Eu nunca tive intenções políticas. Não, vem para fazer uma chapa aqui com... Primeiro eu concorri e perdi para esse que era o inimigo. A gente trocou na campanha, Moacir Lanzini para prefeito e eu de vice. Eu tinha concorrido contra ele, tinha trocado mundo de farpa, que nem na campanha do Creme, na campanha política, né? Aí concorri primeiro para vice e depois passei na outra eleição para prefeito, né? E eu acredito, se eu, ainda hoje, com toda essa pressão que eu sofro da mídia, se eu concorresse lá, porque quem me conhece sabe que eu não tenho nada, eu ainda teria grande chance de ser eleito de novo. Porque quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa para esse tipo de coisa que estão acusando. Doutor Baiar, como é que foi a sua produção científica? O senhor tem livros, né? Como é que foi essa questão na sua vida? Isso aí é o que eu disse. Eu investi muito em ciência. Até nesse videozinho que eu trouxe, eu selecionei assim uma centena ou mais de trabalhos científicos produzidos lá na nossa clínica, principalmente aqui em Porto Alegre, que eu tinha assessoria
nessa parte científica do Dr. Augusto Leopoldo de Deus Vieira, né, que foi o carro-chefe até para essa pesquisa da neurotransmissão, dos padrões eletromiográficos, né? E até eu queria ter apresentado para dar uma ideia que a gente não era um franco atirador, a gente era uma pessoa que estava dedicada, que estava embutida na questão de ciência, e não era por isso que eu era convidado para palestrar em congresso, praticamente em todo o mundo, acho que eu só não tive na Austrália. E ainda, por incrível que pareça, até hoje, volta e meia, eu recebo convites para palestrar. Quantos livros o doutor tem publicados hoje? Olha, em inglês 2, em português 3, livros médicos eu participei em livros de cirurgia plástica, capítulo de medicina estética genital, como eu já falei. E o senhor, depois, com o tempo, formou-se em Direito também, né? Por que escolher Direito? Para entender todos esses meandros que envolve um processo dessa ordem, né? Para aprender a saber como é que funcionam as coisas, o que eu poderia colaborar com os advogados, que eu reconheço que nessa área eu sou um neófito, fiz especialização em direito penal, mas jamais, eu não tenho experiência, reconheço, mas pelo menos eu poderia entender o que os advogados estão pensando, como é que eles pretendem atuar no caso, esse tipo de coisa. O senhor é mundialmente reconhecido pelos seus cases de sucesso na área da medicina, né? O senhor foi, inclusive, acho que objeto de inquirição do colega aqui, Dr. Zanoni. O senhor foi reconhecido em um recorde mundial. O senhor pode nos contar o que foi isso? Na verdade, foi um trabalho que eu apresentei nos Estados Unidos e tinha um correspondente do jornal Le Monde, de Paris. E era um trabalho assim que é para a classe médica, mas sempre aparece algum repórter e publicou lá, e o Guinness se interessou, porque é um assunto que chama a atenção, que foi em relação ao aumento peniano. E eles vieram para Porto Alegre, ficaram um tempo aqui para conferir, a equipe do Guinness, né, era um paciente aqui de Porto Alegre, conferiram, e eu não estava sabendo, porque estava fazendo a investigação por conta deles. E, quando eu vi, recebi uma carta dizendo que eu tinha sido agraciado com o diploma do Guinness pelo recorde do maior aumento de pênis do mundo, que era um paciente que, no trabalho científico, iniciou com 12 centímetros, a gente praticamente dispensou, ele continuou com tratamento, né, e chegou a 12 com 16 a 28. Né? E aí, quando ele voltou lá, eu me surpreendi, fotografei, documentei e levei para o Congresso, porque era um caso sui generis. Né? E, através desse trabalho, o Guinness me outorgou esse diploma. Eu sei que os chineses estão trabalhando muito nessa área, mas ainda não conseguiram ultrapassar o meu resultado naquela época. Doutor Bayar, quando o senhor fez os apedidos contra a chapa de Becker, que tinha se perpetuado no CREMERS, as acusações que o senhor fez com relação às ações trabalhistas, algumas milionárias, desvio de valores que estavam ocorrendo lá dentro, isso no processo se concretizou? No andamento, na instrução desse processo? Até, doutor, isso aí, veja bem, eu apoiava a chapa de oposição, chapa 3, do doutor Martinho, que era anestesista. Né?
E essas questões, assim como muitas outras, vieram à baila. A maioria delas, que foram o fundamento das notas, os apedidos, eram fundadas em decisões do Tribunal de Contas da União. E outras de informações assim de processo. Por exemplo, essa questão de massagens. Tinha um processo que o funcionário, ou o menino que era assediado no fliperama, tinha que fazer a massagem nu. Não precisava, a massagem tinha que ser nu, num quarto que existia lá dentro. É uma coisa que não é muito compatível assim com um representante da ética. Então, tinha uma indignação da classe, coisas que logo já botaram o segredo de justiça, porque não era conveniente que elas viessem para a sociedade, todos esses desmandos, desvios de dinheiro e questões de toda a ordem, né? Então, basicamente, esse grupo coordenava as notas dos apedidos e eu publicava e assinava, porque eu prefiro dormir com a consciência tranquila de fazer as coisas que eu acredito do que me esconder na sombra, doutor. Eu enfrentei de peito aberto, não tinha que esconder nada, foi uma questão política. Baiar, nesses 5 anos que esse processo tramitou na Justiça Estadual, o senhor que acabou cursando Direito, esse processo tramitou em segredo de justiça, um processo de competência do Tribunal do Júri. Quando que a Constituição veda hoje julgamento intramuros, por que foi julgado esse processo, a tramitação foi julgada em segredo de justiça? O senhor, hoje, o que o senhor, com a formação jurídica... Doutor, hoje aqui eu sou réu, eu não vou falar como advogado, eu vou falar como réu, mas é notório, qualquer jurado vai saber. Se a pessoa que está dirigindo o processo é casada com um do diretor de ética, não sei se eu devo citar o nome, doutor Hernani Cadore, se é casado, o cara é diretor de ética, como é que vai aparecer, vai deixar aparecer todos esses desmandos, doutor? Tem que ser decretado o segredo de justiça para que a sociedade não saiba. O senhor tem conhecimento ainda mais se também... tem um acusado que foi o politicamente correto para fechar ali aquela questão. Não ia ser lá quem foi, que todo mundo sabe. Foi um dos namorados. O senhor tem conhecimento também que nós entramos com uma medida contra essa juíza? Sei, doutor. Isso eu sei, que vocês me comentaram, que eu acho que entrar com correição, né, uma coisa assim. E ela acabou saindo do processo? Não, ela continuou, foi mantida. Infelizmente, a nossa sociedade tem uma hipocrisia muito grande, né, doutor? Não podia aflorar tudo isso, que a Casa da Ética tivesse toda aquela questão que hoje está aprovada, não adianta, só que está aprovado aqui dentro do nosso meio, né? Isso não foi, talvez seja surpresa para os jurados da ocorrência desses fatos que estão aparecendo no processo, né? Mas, óbvio que tinha que ser contornado. O senhor atribui esse segredo de justiça para que não viesse à tona para a sociedade o que estava acontecendo dentro do CREMERS? Mas, óbvio, doutor, claro, como é que uma pessoa que tem estátua, que é o ícone da ética, daquela, não é ele, mas toda a instituição, com todas aquelas questões. Veja bem, doutor, quando foram na minha clínica, aprenderam, tanto no depoimento de um inspetor que estava lá, dessa senhora que esteve aqui, até no auto de apreensão, aprenderam um vasto material aonde funcionários do CREMERS, indignados com o que ocorreu lá dentro, vinham lá me contar. Teve gente que pegou o que eles queriam mostrar, botou numa pedra e atirou lá para dentro da clínica
que o papel caísse lá dentro. Então, tudo isso estava... Essas pastas sumiram. Isso tudo sumiu. Tinha um CD gravado de um funcionário da manutenção, doutor, que sumiu, aonde essa pessoa, era o encarregado da manutenção do CREMES, ela dizia que, independente do presidente, não era Becker, era independente, Luiz, seja o que fosse, que havia esses desmandos, que ele era obrigado a, para cada nota que ele inserisse na contabilidade, ele trazer mais 2. E isso estava tudo nessas pastas. Sumiram, foram apreendidas e não estão. Está nos depoimentos que essas pastas foram levadas, não era de interesse, ninguém sabe onde é que está. Na justiça não está. Foi levado, mas não está. O senhor tem... Desculpa a minha indignação, doutor. A gente... É um momento. Essas coisas um momento. Deixam a gente bastante afetado, doutor. Doutores, eu só pediria cuidado no trato da questão do respeito à vítima, à dignidade, por favor. Pois não, excelência. Nesses 5 anos em que o senhor respondeu esse processo, houve alguma mudança na motivação, esse fake que embasava a denúncia do Ministério Público Estadual? Eu não posso falar como advogado, talvez o senhor saiba até melhor que eu, que aquela não tinha como manter uma mentira, então deram uma ajeitada, né? Hoje eu sei que a motivação agora é vingança de uma pessoa que me indicou de testemunha dele, que há 3 meses antes eu tinha mandado uma correspondência que deve estar aí em termos totalmente de quem não é inimigo, em termos pedindo alguma coisa, que eu não me lembro, mas é só procurar que vão achar, né? E aí, como não fechava, mudaram, que agora é, sei lá o que é, mas totalmente está sendo montada a coisa para poder ter alguém para responder, para dar uma resposta para a sociedade. Passo a palavra ao colega. Doutor Baiar, hoje o senhor está sendo julgado na frente da comunidade de Porto Alegre. Esse julgamento está sendo transmitido para todo o Brasil. E eu pergunto para o senhor, o que representa hoje esse processo na sua vida e na vida da sua família? Puxa vida, isso é uma pergunta que é até difícil. É a única coisa, nesse momento, que eu pretendo é demonstrar a minha inocência, que eu não tenho nada a ver com isso. O que eu não tenho mais nada, tenho problema de saúde, não sei quanto tempo eu vou durar, mas não quero morrer com essa pecha. O senhor, a formação médica do senhor foi feita para salvar a vida ou para matar alguém, mandar matar alguém? Não só a formação, né, doutor? Eu vivi salvando vidas, eu era médico de interior, entende? Lá não existia especialidades, o que vinha você tinha que enfrentar, era problema cardíaco, era infarto, era acidente vascular cerebral. A gente sempre se empenhou a seguir o nosso juramento, que é salvar a vida, não matar ninguém. Não é o meu perfil. Doutor Baiar, eu quero registrar aqui a satisfação de ter, juntamente com o senhor, caminhado essa trajetória, os obstáculos que nós estamos tentando passar, as dificuldades que nós passamos nesse processo, e agradeço ao senhor ter confiado a sua defesa à minha pessoa. Gostaria, se o senhor tivesse mais alguma coisa a dizer, ou requerer ao juiz, ou solicitar ao juiz, que fizesse. Doutor, eu vou primeiramente perguntar aos senhores jurados
Se tem alguma pergunta, se tem, escrevam, por favor, e me alcancem aqui, que a farei. Obrigado. Obrigado. Doutor Baiar, o senhor recorda qual foi a data do procedimento que o senhor fez no seu Juraci? Olha, tem na agenda, sim, exatamente. Eu vou tentar reconstituir o último atendimento, porque esse olhei até por essa questão de saúde que ele teve, e esse mais os primeiros eu não me lembro, mas a gente fazia as aplicações em média de 40 em 40 dias. Então, a data desse último procedimento foi dia 4 de janeiro. 4 de novembro de 2008. 4 de novembro. Hoje eu sei que ele já, lá pelo dia 20, ele teve hospitalizado, já não sei se no Vila Nova, alguma coisa assim, atribuindo esse problema pulmonar, fora a questão estética. Esse era um problema agudo, era um problema, lá pelo dia 20 e poucos de novembro. 20 e poucos de novembro. De 2008. De 2008. Para aí, acrescentar, por favor, para acrescentar uma pergunta também, e que é de quando teriam começado as reações adversas no paciente. Seria nessa data que o senhor ficou sabendo? Mais ou olha, menos? eu só fiquei sabendo através da secretária quando ele ligou, porque, veja bem, ele estava num presídio, eu não tinha comunicação com ele. Sim. Eu não tinha como... Entende? Talvez ele pudesse ter avisado o Moisés, me avisar, mas não houve isso. Entende? Eu fiquei sabendo pela ligação. E, obviamente, que depois, vendo o processo, eu vi que, inclusive, disseram que no dia 5 ele teria vindo na minha clínica, só que fizeram um pequeno erro. A minha clínica era no Moinhos de Vento e ele foi no pneumologista, que era perto dali. Então, até isso botaram errado, né? Que ele teria vindo, mas não veio, não vi mais ele. Entende? Eu sei que ele estava mal e sei que ele foi... Eu sei porque eu vi ali nas questões que botaram na montagem, que no dia 5 ele teria vindo na minha clínica para acertar o crime. Só que ele não veio. Ele tinha ido no doutor, eu acho que é Adalberto Rubim, pneumologista, que ficava na Mostardeiro, uns 300, 400 metros da minha clínica. Então, até isso ocorreu. Suposições, não, afirmações, mais que teria ido lá na clínica para acertar. Só que é raro. Ele foi conduzido, isso está nos negócios lá da SUSEP, mostrando onde é que levaram ele. Nada na minha clínica. Sim, doutor. E em relação, uma outra pergunta, em relação ao início, o senhor recorda a data do início do uso do extensor peniano pelo paciente? O uso do extensor peniano tem que ter sido logo após a primeira aplicação, porque, como eu comentei, quando faz a aplicação, se o prêmio se retrai, ele movimenta o implante biológico que foi colocado. Então, imediatamente, já se põe o extensor, né? Então, 40 dias antes, por ali, você teria que olhar na agenda, vai se ter certeza do dia que está prendido, que ele começou, que teve a indicação, ou na agenda ou na folha de atendimento médico, tem a data exata ali que foi indicado o extensor para ele. Perfeito. Mais uma questão, doutor Baiar. Sobre os referidos desvios de valores no CREMERS, há alguma notícia, o senhor tem alguma informação sobre para que finalidade seriam? Qual o destino desses desvios? Doutor, eu não posso afirmar, mas as pessoas não trabalham. Essa diretoria que estava lá há 40 anos, não trabalham, vivem
num padrão muito bom. E o único rendimento que eles teriam seriam os jetons, né? E isso, eu não vou citar nome, mas, como eu disse, isso aí era desses constituintes da Chapa 2 que nós fizemos oposição. Pois não. O Dr. Becker, ele tinha fontes de renda? O senhor saberia alguma coisa sobre isso? Olha, doutor, eu não conhecia a vida particular do Becker, eu não sabia, né? A gente depois ficou sabendo que, eu acho que muita gente aqui deve se lembrar daquele problema de cegos no hospital de Novo Hamburgo. Eu acho que, a partir dali, eu acho que não deve ter encerrado a clínica, porque o hospital foi processado, ele não teve processo ético. Mas, a partir dali, isso foi muito, saiu na imprensa, o pessoal, talvez com um pouco mais de idade, deve se lembrar, isso ficou bastante tempo, né? Eu acho que, a partir dali, porque foi um problema muito sério, a quantidade de pessoas que ficaram cegas, eu não me lembro, mas seguramente que foi noticiado 15, 20, por aí, ou mais, né? Então, acredito que depois daquela questão, não me lembro a data exata, que isso daí estava na mídia, eu não me lembro. Pois não. O Dr. Becker exercia a medicina, doutor? Como ele disse, eu vi no processo, não conhecia nada da vida Tranquilo. particular do Becker. Eu vi no processo que ele teria um consultório em Novo Hamburgo, mas não sei se é antes desse problema da cegueira lá, que foi ocasionada lá dos procedimentos no Hospital de Novo Hamburgo, se depois ele continua atendendo. Sim, pois não. Bom, satisfeitas as questões trazidas do corpo de jurados, eu, antes de lhe devolver a palavra para o senhor dizer o que pretende referir ainda em sua defesa, eu observo que, infelizmente, não me parece momento adequado para divulgar o vídeo, porque dentro de toda a condução desses trabalhos do júri, nós, inclusive, nas outras tomadas de depoimentos, na época de testemunhas, nós evitamos o quanto possível a divulgação de vídeos ou de referência, até leituras de trechos de peças, de forma que, infelizmente, não achamos, se eventualmente a defesa achar que é possível aí divulgar o vídeo dentro dos debates. A gente sabe que o tempo é escasso, infelizmente são 4 defesas, né? Mas há uma hipótese. Mas eu lhe passo a palavra, lhe devolvo para que o senhor faça as referências que o senhor achar adequadas no seu interesse, na sua defesa, doutor Baiar, por favor. Excelência, esse vídeo seria para demonstrar uma vertente da minha filosofia de vida, né? Que, por exemplo, hoje eu sou um cara violento, né? Pelo menos é o que consta aí na acusação, que eu sou um cara violento. Inclusive, estiveram a polícia na minha casa, constataram que eu tenho um centro holístico, viram na parede, e até que desde a década de 80 eu sou mestre tântrico, eu sou um dos poucos professores de meditação outorgado pelo Chopra Center, né? Sou mestre Reiki, mestre em Diksha, eu tive muita iniciação nessas vertente oriental que fala pela não violência. Então, ali mostraria o meu centro holístico, as pessoas que frequentam, que não são desse meio que se pretende me imputar, são pessoas de uma outra viés de vida, entende? E a outra questão que teria nesse vídeo, que eu gostaria de ressaltar, né, seria a questão científica, que ali eu numero, no mínimo, de congressos que eu apresentei ao redor do mundo, no mínimo 150 trabalhos científicos, dos quais eu fui chamado para apresentar em congresso, né? Eu acho que é uma questão importante, porque pegam
pessoas, como foi que não verificaram, porque ele me atirou de um carro. Por favor, então vamos olhar, tem que ter uma ocorrência, né? Só que essa pessoa tem aí no processo que a equipe de investigação ia para Roca Salles, um inspetor lá de Roca Salles, o inspetor Paim, tinha um sítio. Eles paravam lá e ela, de noite, ia lá combinar o que quer dizer. Só que foi tão mal combinado que depois a representante do Ministério Público queria saber como é que ela tinha visto os assassinos. Eles combinaram tanta coisa que até os assassinos ela tinha visto lá em Roca Salles. Está nos autos. Né? Aí o outro pegaram o inimigo político que mentiu descaradamente, né? A mulher dele botou uma carta, foi filmado, veio para os autos, o cara mentindo, dizendo que não, que aquilo era montagem, por favor. Então, assim, a história do revólver, por favor. Eu nunca tive, o único processo que começou a minha coisa, eu já estava aposentado há 5 anos, eu nunca tinha entrado nesse tal de Cremers. Eu me meti nesse troço de polícia porque os colegas tudo tinham aquela indignação, nunca tinha entrado. O que eu ia fazer no Cremers? Dá para mostrar revólver para alguém? Por favor. Então, tem muita coisa que vai sendo, né, e acaba virando verdade. Uma mentira 1000 vezes repetida acaba virando verdade. O que eu ia fazer no Cremers se eu não tinha nada para fazer lá? Quanto mais longe, melhor. Não, eu vivia para trabalhar, não para estar indo em Cremers. Para fazer o quê? A anuidade vinha pelo correio, né? Ou depois por e-mail. Não tinha que fazer, nunca tinha tido um processo. Né? Então, não tinha o que fazer lá para estar indo lá com um revólver. Né? Então, são cada coisas que moldam um comportamento de violência e acaba virando que o cara é violento. Né? Então, essa apresentação que eu queria ter passado era para mostrar toda essa questão holística, aqueles eventos que a gente promovia lá no meu centro holístico, entende? As minhas fotografias no Centro Chopra, aulas de meditação e coisas dessa ordem. Né? Mas, se não pode passar, tudo bem, excelentíssimo. Fica, então, registrado aqui verbalmente essa questão. Pois não. Muito obrigado, Dr. Baiar Olé Fischer Santos. Encerrado o interrogatório.